Olá! Hoje eu quero conversar, bater um papo aqui, né, como a gente vem fazendo, sobre um tema super especial, tá? E é confusão de bicos. Não sabe o que é? Então vem comigo pra gente conversar, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero contar uma história, a minha história sobre confusão de bicos, tá bom? Então, vocês já ouviram aquela conversa de que é melhor utilizar a chupeta do que deixar o bebê chupar dedo? Pois é, muitos profissionais me disseram isso. E no início, eu não ofereci bicos, nenhum bico artificial, eu não ofereci chupeta, nem mamadeira. Mas aí, por volta dos 3 meses, mais ou menos, eu acho, a minha bebê começou a chupar dedo, tá? E aquela coisa que tinham me falado, que era melhor utilizar a chupeta do que deixar chupar o dedo, ficava rodando na minha cabeça, né? Eu tinha ouvido isso no hospital, do neonatologista, eu tinha ouvido isso da pediatra, eu ouvi isso de uma consultora de amamentação, e isso ficou muito forte em mim. Sempre diziam, ficou na minha cabeça assim, nossa, se você deixar chupar o dedo livremente, vai virar adulto chupando o dedo. Olha que loucura, né? E isso ficava na minha cabeça, eu ficava com muito medo, né? E aí, com todo esse medo, o que é que eu fiz? Eu arrisquei. E aí eu forcei a minha bebê a usar a chupeta. Como assim, Jane, você forçou? Pois é, porque quando eu dava, ela não aceitava, ela cuspia, né? Ela tinha 3 meses sem aquilo. E aí ela chorava e cuspia e botava o dedo na boca. E aí eu ficava naquela briguinha com ela, coitadinha, tadinha, bichinha de 3 meses. Eu tirava o dedo dela e enfiava a chupeta na boca dela, né? E de tanto eu fazer isso, um dia ela começou a gostar. E aí, o que é que eu pensei? Nossa, a amamentação já tá bem estabelecida. Até agora ela só mama no meu peito. Não vai ter problema nenhum. Eu acho que não vai ter problema, né? Confusão de bicos agora, com a amamentação bem estabelecida, acho que isso é mito. Olha, eu que estava estudando, estava me preparando, né? Eu pensei isso. E ainda pensei assim, afinal, vários profissionais sérios estão me informando dessa forma. E aí, eu, depois de um mês, graças a Deus, já vinha me preparando, me capacitando em amamentação, né? Depois de alguns problemas que eu tive aí. Quem não sabe dos problemas, volta alguns vídeos, tá bom? No meu perfil. E então, eu dei a bendita chupeta à menina. E aí, o que é que aconteceu? Depois de mais um pouquinho ali, próximo de um mês, ela, utilizando a chupeta, né? Ela, próximo aos 4 meses, mais ou menos, ela começou a rejeitar o meu peito. Ela ia pro meu peito e ela chorava, ela jogava a cabeça para trás, tá? E aí, eu ficava arrasada, né? Claro, eu ficava arrasada e achava que minha bebê estava rejeitando o meu peito. E nesse movimento, quando eu dava a chupeta, ela se acalmava. E aí eu comecei a observar e ficar muito preocupada. A minha sorte é que eu já tinha estudado sobre confusão de bicos, então eu identifiquei que ela estava iniciando o processo de confusão de bicos, tá? Então ela se jogava para trás, a cabeça, não queria mamar, ficava muito irritada no peito, né? Além disso, não foi o caso dela, mas alguns bebês podem fazer até ânsia de vômito no peito. Alguns bebês só acabam pegando o peito quando já estão bem sonolentos. Eles não conseguem mamar naturalmente, tá? E aí, o que acontece, né? Como é que a gente corrige essa situação? A gente tem que tirar a chupeta. No meu caso, eu tirei a chupeta, ela sofreu, mas assim, o que estava para acontecer era um desmame precoce. Agora imagine minha situação. A minha bebê só mamava no meu peito, tá? Ela não usava mamadeira, eu dava chupeta e ela começou a apresentar confusão de bicos. Ou seja, ela começou a desaprender a mamar, tá? Por que isso acontece, né? Porque a posição ali da língua, posição da boca, no
peito, eu vou falar numa linguagem bem simples para ficar bem claro para todo mundo, tá bom? A posição da língua e da boca é uma no peito, tá? O mamilo, o bico do peito, ele é elástico e aí quando o bebê coloca esse mamilo na boca, esse mamilo ele se estende, ele se estica e vai para a posição ali que é a posição para o bebê mamar e ele ordenha o leite com a língua. Na chupeta não, é aquele bico de um tamanho fixo que você coloca e a posição da língua é outra, a posição da boca é outra e o bebê ele realmente ele começa a desaprender a mamar, tá? Nossa, Diane, mas um bebê que já está ali com a amamentação estabelecida? Sim, isso pode acontecer, tá? E por que a gente precisa falar muito sobre isso? Porque muita gente negligencia a confusão de bicos, muita gente acha que é mito, muita gente acha que não existe, que não acontece. E um outro detalhe é que eu vejo muitos bebês assim, só mama no peito, mas tá com chupeta e aí não quis mais mamar ali por volta de um ano e meio, largou o peito sozinho, tá? Tem um porém aí, tá? Geralmente, o bebê ele não larga o peito naturalmente antes dos 2 anos de idade, tá? Se ele vinha mamando e se ele usa chupeta ou se ele usa mamadeira, isso é confusão de bicos. E por que muita gente não dá importância a esse processo? Porque não é um processo imediato. Alguns bebês vão reagir de maneira rápida. A minha bebê, por exemplo, levou mais ou menos um mês e já começou a apresentar sinais de confusão de bicos. Então, eu pude salvar essa amamentação, que poderia ficar em risco, né? Mas alguns bebês levam meses para apresentar sinais, tá? Então, você vê ali um bebê mamando bem e usando chupeta, e aí próximo de um ano ou com 1 ano e 1 mês ali, ele desmama naturalmente. A mãe fala, desmamou naturalmente. Infelizmente não foi naturalmente, tá? Se a gente for verificar, esse bebê usava chupeta, usava mamadeira, usava alguma coisa assim que levou a esse desmame precoce, que muitas vezes nem foi incentivado pela mãe. A mãe não fez um desmame noturno, a mãe não reduziu mamadas, nada aconteceu sozinho. Então, quando a gente investiga, esse bebê utilizava algum outro bico artificial, tá bom? Deixa eu olhar minha babá eletrônica. Vocês já sabem que eu gravo vídeo aqui olhando a babá, né? Ai, deixei aqui embaixo hoje. Tá tudo bem. A minha bebê segue dormindo, então vamos continuar. Tá. Então, que outros bicos podem causar confusão de bicos, além da chupeta, né? A chupeta é um deles, tá? Outro bico também clássico é a mamadeira, que também é um bico artificial, é um bico de silicone que vai levar que o bebê desaprenda ali a mamar, já que a posição da língua, da boca é outra, tá bom? E outro bico também é aquelas conchas de silicone que algumas mulheres utilizam sem ter indicação para isso, né? Porque às vezes o mamilo feriu, ou às vezes algumas pessoas dizem até de maneira equivocada que vai ajudar a formar o bico, quem tem bico invertido, mas isso é outra conversa. Mas isso não é assim que funciona, tá? Então, todos esses bicos artificiais podem levar à confusão de bicos e a um desmame precoce, tá bom? E por que eu quis trazer esse assunto, né? Porque eu tenho recebido muito carinho, tá? A partir dos comentários dos outros vídeos na minha página e eu tô muito feliz com essa troca que a gente tá tendo. E muitas mulheres estão relatando exatamente isso. Olha, meu bebê tá mamando e usa chupeta, mas tá mamando bem. E aí, me ligou o alerta, né? Eu fiquei preocupada, porque aconteceu comigo, tá? A confusão de bicos pode acontecer a qualquer momento com o seu bebê, se você estiver fazendo uso de algum bico artificial, tá bom? E uma outra questão que, assim, foi bem marcante pra mim quando eu fui procurar, né, a chupeta. Eu fiz, nossa, eu vou procurar uma chupeta ortodôntica que se assemelhe ao meu mamilo, ao bico do peito, porque tem várias lá na loja, né, com essa promoção, com essa propaganda, digamos assim. Olha, essa chupeta é ortodôntica, não vai causar nenhum problema pro seu bebê, se assemelha ao bico do peito.
Só que se você olhar nessa mesma embalagem, tá lá: o Ministério da Saúde recomenda que não seja utilizada a chupeta, nananã, porque pode causar mal à saúde. Então, assim, é muito louco isso, né? Hoje, a gente tem uma lei que protege a amamentação, então a gente tem numa embalagem um produto que comercialmente ele fala que não vai causar problema nenhum, e por outro lado, esse comerciante ali que está comercializando essa chupeta, esse fabricante, ele é obrigado a colocar na embalagem que o produto dele não é recomendado e ainda pode causar problemas para o seu bebê. Olha que interessante isso. Então, a chupeta não é tão inocente assim, tá bom? Além de uma possível confusão de bicos, pode levar ao desmame precoce, ela vai interferir também no posicionamento, como eu falei, né? No posicionamento da língua e da boca de uma maneira geral, na sucção ali. E o que é que isso acarreta para esse bebê? Isso acarreta muita coisa. Isso vai trazer ali, vai trazer uma diferença, tá? Uma possível diferença no desenvolvimento dos ossos ali da face, os orofaciais, boca e face, tá? Que se o bebê mama só o peito contribui para uma formação positiva desses ossos orofaciais, ou seja, os ossos ali do rosto, da face, da boca, posicionamento de dentes e língua. E, inclusive, se o bebê ele mama só no peito, isso estimula o desenvolvimento da fala. Olha que interessante. Já a chupeta não. A chupeta limita, né, esse movimento da língua. O bebê, quando ele está extraindo leite no peito, ele faz um movimento com a língua, empurrando o bico. Eu vou trazer uma mama depois para mostrar a vocês, mas ele empurra com a língua e esse leite vai saindo ali do mamilo. Na chupeta não, ele fica ali sugando, sugando e não sai nada, né? E além disso, o que a gente já conversou, eu vejo muita gente falando: meu bebê tá mamando em livre demanda, né? Meu bebê mama em livre demanda e só usa chupeta, não dou mamadeira. Sinto lhe informar, sinto muito, mas se o seu bebê tá utilizando chupeta, ele não está mamando em livre demanda, tá? Porque aquela sucção não nutritiva que nós conversamos outra vez, eu posso voltar a falar sobre isso, aquela sucção não nutritiva, ela é importante para que o corpo produza leite. Então, o bebê está deixando de ficar no peito para ficar na chupeta. E isso pode ser um problema na sua produção de leite, tá bom? Mas voltando a falar da chupeta ortodôntica, né? Então, assim, o que eu tava falando, toda chupeta, ela é prejudicial, tá? Qualquer chupeta pode causar confusão de bicos, independente se tá lá na embalagem que ela é ortodôntica, se assemelha ao bico do peito, etc. Isso não é real, tá? E uma outra questão todos esses termos que eles utilizam, ortodôntica, BPA-free, isso tudo pode ser até que o silicone da chupeta tenha uma qualidade melhor do que a de uma outra, mas os problemas se instalarão, independente da chupeta, independente se ela custou R$10 ou se ela custa R$60, independente se ela é esterilizada ali na panela no fogo, ou se ela é esterilizada no esterilizador especial próprio de micro-ondas, caríssimo. Então, assim, o que a gente observa é que esse item, ele também deve ser descartado do enxoval, tá? Por conta dessa questão, muito além da confusão de bicos. E um outro detalhe é que você vai economizar um dinheiro se você não compra, porque a chupeta, ela tem faixa etária específica, né? Eu acho que tem chupeta de 0 a 2 meses, 0 a 3 meses, eu não sei exatamente como é que funciona, vou pesquisar, mas assim, imagine que você vai precisar trocar essa chupeta constantemente, então tem esse custo aí, né? Geralmente o pessoal opta por uma chupeta mais cara, porque é ortodôntica, porque é isso, e vem encarecendo, né? Mas os malefícios dela vão estar independente do valor, tá bom? Então, tem gente que fala: mas eu vou dar chupeta somente quando eu não tô em casa, ele não tá mamando o peito, então eu vou dar chupeta pra ele
acalmar. Olha, na verdade, é o que a gente já vem conversando. Isso vai ser um problema, tá? Isso pode comprometer a sua produção de leite, porque seu bebê, ele tá sugando a chupeta e tá deixando de estar no peito. E quando você não está, ele tá ali na chupeta desaprendendo a mamar, certo? A posição da língua é uma posição da boca diferente do que se ele estivesse no peito. Então, isso que pode comprometer. Se ele desaprende a mamar, quando ele vai para o peito, ele não vai sugar, ele não vai extrair o leite de uma maneira tão efetiva e pode vir a causar a confusão de bicos. E aí sim, o problema está instalado. Opa, pensei que era bebê, ficou ligada aqui, né? Vocês estão vendo. Então, é isso, tá bom? Eu queria compartilhar essa história com vocês, porque eu vi que muita gente... Eu tô muito feliz com isso, tá? Muita gente amamenta, muita gente tá resistindo com a amamentação. Eu fico muito feliz de ver mulheres amamentando. Só que a cultura, né, diz que é natural todo bebê usar chupeta, mas quando a gente entende os malefícios, a gente vê que não é bem assim, tá bom? Então, se você tá grávida, já pode riscar esse item do enxoval, que não vai fazer diferença nenhuma na vida do seu bebê. Eu te garanto que seu bebê não utilizar chupeta e não utilizar mamadeira só vai trazer benefícios para ele, para o desenvolvimento dele, certo? E uma outra coisa que sempre me perguntam, né? Mas, Diane, e aí? Eu vou dar o leite aonde quando eu não tô em casa, quando o bebê não tá mamando? Então, tem outras formas de oferecer o leite materno que não na mamadeira, tá? Para não utilizar o bico da mamadeira. Mas isso é um outro assunto que eu vou trazer um vídeo aqui em outro momento, certo? E só uma observação final. O bebê que chupa o dedo, como eu estava contando no início da história que aconteceu com a minha, né? Ele chupa o dedo, ele começa a chupar o dedo na barriga ali, quando ele ainda tá ali na vida intraútero, tá? E isso não é problema nenhum. Os bebês, eles possuem uma fase oral, que é bem natural, de colocar a mão na boca, alguns colocam até o pé na boca. Eles estão conhecendo, explorando ali essa oralidade e tá tudo bem, e isso é saudável. A gente não precisa ficar tirando o dedo da boca, tá bom? E isso vai acontecer naturalmente, eles vão parar com isso naturalmente. A minha bebê parou depois de alguns meses de chupar esse dedo da mão, tá bom? Que ela ficava chupando os dedinhos ali, ela parou. E é isso. A gente não interromper esses ciclos naturais dos nossos bebês, a gente também não interferir. Tá tudo bem eles chuparem dedo, tá? E não é a chupeta que vai resolver. Inclusive, existem vários estudos, vários artigos de que mesmo os bebês que não mamam no peito de suas mães, por qualquer motivo que seja, tá bom? Seja porque a mãe não pode amamentar ou porque ela não quer amamentar, que é um direito dela, e eu vou defender o direito de escolha da mulher aqui, tá bom? Apesar de defender a amamentação, o direito de escolha da mulher está acima de tudo, tá? Então, assim, eu trago aqui os benefícios, mas se uma mulher não amamenta por qualquer motivo que seja, mesmo assim, esse bebê ele não precisa utilizar chupeta para substituir essa sucção, tá bom? Porque essa chupeta ele só vai trazer esses problemas ali orofaciais, de formação desses ossos da face, de posicionamento de língua, de dente, comprometimento de fala. E aí você pode me dizer, Diane, mas tem um monte de adulto aí hoje que usou chupeta, que não tem problema nenhum. Mas será, sabe, que a respiração está ali, aquela pessoa está respirando no seu 100%, no seu potencial de 100%? Será que não existiu alguma interferência por conta dessa chupeta? Existe até uma postura, né, que a pessoa ela pode ter até ficar um pouco com a coluna curvada, a boca mais aberta, a respiração ela fica diferente. O bebê que usa chupeta, ele vem a ser geralmente um adulto que tem alguma alteração até
até respiratória. E ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso porque a indústria quer mais é vender chupeta para todo mundo, né? Uma outra questão, vocês já repararam que as bonecas, elas vêm sempre, tipo, acho que 90% vêm com mamadeira e chupeta? Pois é, isso não é de maneira inocente, tá? Na nossa sociedade. Isso é de maneira que naturaliza o ato de usar chupeta. É tanto que quando a gente fala, meu bebê não usa chupeta, as pessoas ficam, nossa, e como é que você faz para ele ficar calmo, né? E eu digo que na verdade a chupeta não é para acalmar a criança. A chupeta, ela serve muito mais para acalmar o adulto. Porque o bebê ali tá chorando, você vai, pum, empurra aquele objeto na boca e a criança vai parar de chorar em alguns casos porque tá ali sugando a chupeta, né? Mas o problema dela ali não foi resolvido. A gente não criou uma comunicação, não sabe o que aconteceu, simplesmente calou a boca da criança com a chupeta. Então, o adulto fica calmo porque a criança parou de chorar, tá? Mas assim, o que é que eu tava falando? Eu comecei a falar que mesmo os bebês que não utilizam, não mamam no peito da mãe por qualquer motivo que seja, também não precisam utilizar chupeta, tá bom? Então, esse é um item para ser riscado mesmo da lista de enxoval. Se você tá grávida, se você já tá ali para parir, já não usa. Se já comprou, se já ganhou, não usa. E também não dá a ninguém, tá? Porque eu vi algumas mulheres aqui falando: eu comprei, então, Diane, eu não vou usar, eu vou dar. Não dá. Porque se você der, você está incentivando uma outra mulher que não tem acesso a esse tipo de informação a oferecer a chupeta ao bebê. Então faz assim, joga fora, tá bom? E aí ninguém usa. Fica essa dica. Pega o dinheiro de comprar chupeta ao longo da vida do bebê e faz outra coisa, mulher. Compra um brinquedo, compra uma roupa pra você, porque a gente deixa de olhar pra gente também, né? E aí, quando o bebê nasce, logo. E a gente precisa olhar pra gente também, porque esse início é cansativo, né? Mas é isso. Eu espero que tenha ficado claro esse tema de confusão de bicos. É um tema que eu adoro. Se deixar, eu falo a noite inteira aqui com vocês. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, qualquer sugestão de tema, se vocês estão gostando, tá? Desse nosso bate-papo. Eu tô adorando o feedback de vocês, eu fico muito feliz. Então, continuem me dando esse retorno, que eu tô bem feliz com essa nossa conversa. E é isso. Estou aqui à disposição. E até a próxima. Beijos!